Muito bom dia para você de casa nessa quinta-feira, sua linda. Começamos agora mais uma edição do RF com você para todo o Brasil. Tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui, né? Então, olha só. Quadrilha especializada em assaltar condomínios contratava adolescentes para cometer crimes. Jovem é preso suspeito de participação em crime contra a idosa chinesa. Mulher é morta na frente do filho em condomínio de luxo no Rio de Janeiro. Funkeiro é encontrado morto na Baixada Fluminense. Símbolos nazistas e ameaça de chacina são pichados em biblioteca da Unicamp. Consumo de feijão diminui no Brasil. E pesquisa revela que insetos podem carregar milhões de bactérias para dentro das casas. O RF com você está apenas começando. E daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você o prejuízo que o medo pode causar no organismo. É isso mesmo. Você tem medo de alguma coisa? Aquele medo capaz de paralisar e impedir de realizar algum objetivo, considerado aí doença. E você vai conhecer os tipos mais comuns ainda hoje, viu? Agora vamos para as notícias do dia. Está acontecendo agora em Limeira uma mega operação conjunta da Guarda Civil, Polícia Militar e Polícia Civil contra o tráfico de drogas e roubos de veículos. 20 mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça. A operação aconteceu no Ernesto Kiel, em Limeira, bairro periférico da cidade e com grande índice de criminalidade. Cerca de 120 agentes das forças de segurança e o helicóptero Águia participaram da operação. Além das apreensões, o objetivo da polícia é manter a ordem e a segurança dos moradores do bairro. A operação deu início por volta das 6 horas da manhã e não tem previsão de término. Segundo o primeiro balanço divulgado pela polícia, cerca de 300 porções de drogas, entre maconha e cocaína, já foram apreendidas. As drogas foram encontradas no interior de uma residência onde havia um mandado de prisão para um jovem de 19 anos. A guarda encontrou também drogas no motor do carro desse jovem. O veículo estava estacionado na frente da residência. A avó do rapaz também foi levada para a delegacia para prestar esclarecimento. Algumas pessoas também já foram detidas em flagrante. E uma quadrilha especializada em assaltar condomínios foi identificada em São Paulo. O grupo contratava adolescentes para cometer os crimes. O criminoso é este, de camisa preta, jeans e mochila, que para em frente à entrada exclusiva para moradores. Ele fica no portão olhando para o porteiro que está dentro da guarita, como se estivesse com pressa. O porteiro cai na estratégia e abre. O ladrão entra no condomínio, que fica na Vila Augusta, em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Nem se preocupe em esconder o rosto, faz parte do plano. A polícia diz que eles sempre se passavam por moradores dos prédios. Aqui saquearam pelo menos 2 apartamentos. A polícia identificou os 4 integrantes da quadrilha, entre eles uma mulher, Ana Paula Silva Duarte. Os investigadores acreditam que ela aliciava adolescentes para os crimes. O número de roubos e furtos em condomínios cresceu no início deste ano em todo o estado de São Paulo. Foram 1.300 casos, um aumento de 56% em relação ao mesmo período do ano passado. Desta vez, a polícia conseguiu recuperar tudo isso na casa de um dos envolvidos, Lucas Botelho. São semijoias, perfumes, relógios e um computador portátil. Lucas já estava dentro da viatura quando recebeu uma mensagem no celular. Era de outro integrante do grupo, Bruno de Oliveira. Um convite para participar de um assalto naquela tarde. Os policiais responderam, se passando por Lucas, e assim também conseguiram prender Bruno. Com ele estavam estas chaves de fenda que eram usadas para abrir os apartamentos. A polícia já pediu as prisões temporárias dos 4 criminosos identificados. Os 2 rapazes presos já têm passagens por assaltos. Um vídeo mostra uma idosa chinesa sendo agredida no centro de São Paulo durante um roubo. Um jovem de 22 anos foi preso. Ele é o 3º detido por suposta participação no crime. O shopping popular ainda está fechado quando a comerciante Lin Meixiang chega ao depósito acompanhada de um funcionário. O homem de camiseta vermelha entra no local e não sai mais. Pouco depois, chegam 2 homens armados e rendem a imigrante chinesa. Ela é agredida durante quase 7 minutos.
Mesmo dominada, a idosa, que tem 66 anos, recebe golpes violentos. A mulher ainda é amarrada e amordaçada. Os dois homens fogem, levando 20 mil reais da comerciante. Só neste momento, o funcionário, aparentando desespero, sai em busca de ajuda. Na delegacia, a polícia suspeitou da versão contada por ele, que acabou confessando o crime e foi preso. Ele estava sem dinheiro e contratou um amigo dele, chamou um amigo dele que também trabalha no shopping e programaram esse roubo. Contrataram mais 2 pessoas. O funcionário já trabalhava com a mulher havia 5 anos. Ele conhecia muito bem a rotina da vítima e sabia que ela costumava carregar grandes quantias em dinheiro. Lin Mei Xiang, muito assustada, não quer mostrar o rosto, mas conta que não esquece os momentos de pânico que viveu. Bater cabeça, amarrar, só bater aqui, ó, muito. A polícia prendeu nesta quarta-feira o ex-policial do Exército, Fabrício Souza Santana. Ele foi o principal agressor da chinesa. A polícia procura agora este homem, que também participou das agressões e está foragido. Foi muita violência. Uma coisa assim, desproporcional por ser uma senhora, desproporcional porque ele já tinha o domínio do dinheiro, o que eles queriam era realmente o dinheiro, e agiram dessa forma tão cruel, né? E uma mulher foi morta na frente do filho em um bairro nobre do Rio de Janeiro. Karina atravessa a rua com uma bolsa na mão. Na sequência, um homem se aproxima, dispara pelo menos 3 vezes na corretora de imóveis e foge. O filho, de 11 anos, seguia na calçada um pouco mais à frente e assistiu a mãe ser assassinada. Karina estava indo para casa. Ela morava num condomínio a poucos metros do local do crime. Aqui era considerado um lugar bem tranquilo. Meu filho vai para a escola todo dia de bicicleta e volta. Eu vou a pé, passa por aqui. Inclusive, a gente nunca teve nenhum tipo de problema assim. A polícia militar fez buscas, mas não localizou o bandido. O marido da corretora de imóveis chegou logo em seguida, mas preferiu silêncio. Karina havia se separado há 4 anos. Segundo a investigação, foi uma separação tumultuada, pois o ex-marido não aceitava o fim do relacionamento. Os policiais tentaram falar com o ex-marido, mas ele não foi localizado. Apenas o pai dele foi à divisão de homicídios, acompanhado de 3 advogados. Karina é filha de um empresário de Volta Redonda, no sul fluminense. Além do filho de 11 anos, ela deixou uma filha de 18, os 2 do primeiro casamento. Foi o segundo homicídio na Barra da Tijuca em menos de 24 horas. Na noite de quarta-feira, o professor Paulo Serra de Souza, de 60 anos, foi assassinado na frente da família. O veículo automático acelerou e os bandidos atiraram. A suspeita é de latrocínio. E o cantor conhecido como MC G3 foi encontrado morto na Baixada Fluminense. Segundo policiais, ele estava em uma residência na Vila São Luís. A polícia deteve 4 pessoas pelo crime. Paulo César da Silva, o MC G3, foi encontrado morto na casa dele em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. 4 suspeitos do crime foram apreendidos. 3 eram adolescentes. Na fuga, ainda roubaram 2 táxis e tentaram assaltar um posto de combustíveis, mas deixaram cair um celular. O caminho até o local foi pela análise das mensagens que estavam contidas no telefone celular que foi apreendido pelo batalhão de Copacabana. Ainda na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, outra morte horas depois. O coreógrafo e dançarino Matheus Felipe, de 22 anos, foi baleado em um ponto de ônibus. Ele conversava com amigos quando 2 homens armados passaram em uma moto e atiraram. O dançarino não foi roubado. Nas redes sociais, um parente publicou um desabafo. A homofobia mata sonhos, planos e futuro brilhante de alguém especial. Na região metropolitana, Wanderson Martins, de 34 anos, foi baleado em um assalto depois de deixar a filha na escola. Os criminosos fugiram com o carro. Ele não corre o risco de morrer.
O trajeto errado quase custou a vida de um homem de Minas Gerais que está a trabalho no Rio de Janeiro. Ele se perdeu na Zona Norte e foi parar em uma comunidade. Traficantes atiraram no carro. O homem foi socorrido e já recebeu alta. E a polícia de Goiás prendeu um grupo de pessoas ligado ao crime organizado do Rio de Janeiro. O chefe do bando ordenava os crimes de dentro de um presídio considerado de segurança máxima. 19 pessoas foram presas, entre elas 6 mulheres que participavam do tráfico de drogas. No mês passado, a Polícia Civil fez uma das maiores apreensões de êxtase do ano em Goiás. 7.000 comprimidos que pertenciam à quadrilha. O chefe da organização comandava as ações e dava ordens de dentro do presídio de Formosa, considerado de segurança máxima. A operação recebeu o nome de Thanatos, deus grego da morte, porque o grupo liderado pelo presidiário estaria envolvido em pelo menos 21 assassinatos em Goiânia nos últimos 7 meses. As vítimas seriam rivais na disputa por domínio de pontos de tráfico. 70 policiais participaram da ação para prender a quadrilha, que seria ligada a uma facção criminosa do Rio de Janeiro. A gente observa que existe uma migração, né, das grandes capitais aqui para o estado de Goiás, tentando entrar essas facções aqui no estado de Goiás. Um ato de vandalismo chamou a atenção da polícia de Campinas. Ameaças foram pichadas e que fazem alusão ao nazismo foram escritas na biblioteca. Uma pessoa usou uma caneta vermelha para pintar símbolos nazistas e frases lembrando um ataque que aconteceu em uma escola dos Estados Unidos. Imagens do circuito de segurança da universidade já identificaram o responsável. A biblioteca vai permanecer fechada até a conclusão da perícia. A reitoria da universidade também abriu uma sindicância para apurar o caso. Bom, e o Conselho de Alimentação Escolar de São Pedro encontrou alimentos vencidos durante uma fiscalização na Escola Municipal de Educação Básica João Baltieri, no bairro Recanto das Águas. Ainda segundo o Conselho, 120 crianças de 0 a 5 anos frequentam a unidade. Após a inspeção, o Conselho acionou a Polícia Civil e foi feito um trabalho de perícia nos alimentos. Em seguida, os produtos foram apreendidos e encaminhados para a delegacia. O caso foi registrado como crime contra a saúde pública e será investigado. Já a Prefeitura da cidade afirmou que alguns alimentos não seriam consumidos e que alguns produtos foram doados pelos pais dos alunos. Aumentaram os casos de agressões contra profissionais de saúde. Olha só os flagrantes. 30 dias afastada do trabalho para se recuperar dos machucados e do trauma. A parte pior é a parte que ela me joga no chão, né? E fica me batendo enquanto a irmã dela me chuta o peito. O vídeo mostra o início da agressão que a enfermeira Lucinha sofreu na última sexta-feira. Ela é puxada pelos cabelos por uma mulher e empurrada para fora de uma sala. Em seguida, a colega, técnica em gesso, também é atingida. As agressões aconteceram em um pronto-socorro público de Santos. As agressoras são filhas de um paciente que se desentenderam com a enfermeira depois de pedir informação sobre a transferência do pai. E esse não é um caso isolado. Metade dos profissionais de enfermagem no país afirma já ter sofrido maus tratos no trabalho. É muito difícil você encontrar um profissional de enfermagem, seja enfermeira, auxiliar ou técnico de enfermagem, que nunca sofreu uma agressão verbal, pelo menos. Num estudo feito pelo Conselho de Enfermagem, 20% disseram que já sofreram violência física ou psicológica. As 2 mulheres que aparecem no vídeo agredindo a enfermeira vão responder por lesão corporal. São cenas muito tristes, né, que aconteceram dentro de uma unidade de saúde, onde a gente promove a vida, promove a saúde, e não esse tipo de coisa, não é? E vamos ver o clima em várias partes. Previsão na tela. Olha aí em São Paulo, capital, nublado por lá, com mínima de 14, máxima de 19 graus. Rio de Janeiro, mínima 19, máxima de 23 graus. E em Fortaleza, sol entre nuvens, com mínima de 24 e máxima de 29 graus. Mesmo durante a seca, as árvores estão carregadas de frutas no vale. Gente, e o segredo do sucesso dessa produção está no sistema de irrigação usado pelos agricultores. Seu Idalino mora em Berilo, no Vale do Jequitinhonha.
A cidade é uma das mais afetadas todos os anos pelo longo período de estiagem. Com a pouca água que tem no sítio, ele produz até 3.000 caixas de laranjas por semana. A fruta é vendida na Ceasa, em Belo Horizonte e nas feiras da região. O que depende mais é de chuva mesmo, não tem chuva, você tem alguma quantidade de água para você irrigar, você produz de tudo. Outra fruta que vem ganhando espaço no Vale de Jequitinhonha é a uva. Seu Aparecido planta uva Niágara há mais de 15 anos. Toda a família participa da produção. É herança do finado pai que deixou para nós e graças a Deus a gente está dando continuidade. O trabalho nos parreirais, que se misturam à vegetação seca, é diário. Quando não está preparando a planta para uma nova safra, colhe os cachos. As plantas são cobertas para evitar ataques de fungos, moscas e pássaros. Isso aqui para mim eu não tenho o que queixar não. Eu só tenho o que comemorar. Natural dos Estados Unidos, a uva Niágara chegou ao Brasil no fim do século XIX. Ela ganhou espaço primeiro no interior de São Paulo. Um pouco menor e com sabor mais concentrado e ácido, a fruta tem muita água e é antioxidante. Favorece, o funcionamento do intestino pela quantidade de fibras na casca e nas sementes também. E ela também evita, a fadiga muscular com aquele cansaço físico, extremo. A uva roxa ainda ajuda a combater o câncer e, por conter muito ácido fólico, a anemia. Satisfeito com a produção de uvas no Vale de Jequitinhonha, seu Aparecido pretende nunca mais abandonar a fruta. Não, aqui eu, graças a Deus, tranquilo. A uva vai continuar? Eu vou continuar. Que muitos brasileiros estão deixando de consumir feijão em razão de algumas dietas que reduzem o carboidrato. Mas esses nutrientes precisam ser repostos, viu? A mistura é uma das preferidas do brasileiro. Dificilmente alguém resiste a um arroz com feijão. Feijão não pode faltar, um arroz pode. Se eu não almoçar com arroz e feijão, para mim eu não almocei. Mas tem muita gente abrindo mão dele nas refeições diárias. Eu percebi que o feijão me fazia mal há muito tempo. Dava muito gás, praticamente isso. Aí eu parei, não substituo por nada. O Ministério da Saúde emitiu um alerta depois de perceber mudanças de hábitos e consumo dos brasileiros. Nos últimos 7 anos, a quantidade de pessoas que come feijão 5 vezes por semana caiu 6%. Foi justamente por causa de cada vez mais crescendo aí o modelo de dieta low carb, em que você diminui o consumo dos carboidratos. Na casa da Kátia, o consumo de feijão diminuiu muito de uns anos para cá. A gente parou de comer. Então ele fica ali na geladeira para quando precisar. Kátia sabe que o alimento é rico em ferro e fibras. Para não ficar sem os benefícios, tenta substituí-lo nas refeições. Eu procurei substituí-lo pela couve e a beterraba. Pode substituir esses micronutrientes tão importantes presentes no feijão em outros alimentos, como por exemplo, grão de bico, a soja, lentilha, brócolis, gema de ovo. Todos esses alimentos, eles têm os nutrientes necessários para o funcionamento do corpo, que estão também presentes no feijão. Bom, uma realidade que preocupa em quase todas as cidades brasileiras, o abandono de animais. Mas o que pouca gente sabe é que situações de maus tratos e de abandono podem gerar multa ao tutor desse animal. O dólar e a Poli hoje são bem cuidados, mas essa não era a realidade deles há pouco tempo atrás. Os dois foram vítimas de maus tratos, o que deixou sequelas graves. Os cachorrinhos de meia idade foram abandonados. O abandono é assim um dos casos mais cruéis de maus tratos, né? Porque você cuida daquela vida por um período e depois as pessoas acabam abandonando ou porque ficou velho, ou porque ficou doente, ou porque não é do tamanho que elas esperavam, né? E aí o animal, o cachorro principalmente, ele não consegue sobreviver sozinho, né? Nas ruas ou na zona rural. Então, ele fica extremamente debilitado até morrer. Mas, infelizmente, essa é a realidade de muitos outros animais. Olha só o estado dessa cachorra quando chegou ao Departamento de Bem-Estar Animal. A situação aparente de desnutrição comoveu o Daniel, que a encontrou abandonada em uma estrada rural da cidade. Eu estava passando na estrada rural e encontrei ela cambaleando, já toda em estado de maus tratos e bem debilitada.
Aí eu acionei o pessoal da zoonoses aqui e eles deram um total apoio. Em casos como este, quando uma pessoa é pega abandonando um animal, ela é multada. Mas, segundo a diretora do Departamento de Bem-Estar Animal, nem sempre o dono é localizado, como no caso da cachorrinha. Ela estava sem microchip. E com isso, ninguém será responsabilizado pelo ato de crueldade. O nosso objetivo é microchipar e a gente faz isso, todo e qualquer atendimento aqui do canil de animais que passam por aqui, eles são microchipados. O microchip colhe os dados do cachorro e do tutor, isso é inserido no banco de dados e quando o animal é microchipado, a gente consegue identificar o tutor. No caso dessa cachorra que entrou, ela não tinha microchip. Já aconteceu de cachorros entrarem aqui microchipados, a gente entra em contato com o tutor, às vezes o tutor estava procurando o cachorro o animal, né, e ele é devolvido. E às vezes não, às vezes ele foi abandonado mesmo, e nesse caso aí é aplicado direto uma multa. Em média, o Departamento de Bem-Estar Animal recebe 7 denúncias por dia de maus tratos. São pelo menos 100 denúncias ao mês. 2 fiscais acompanham de perto os casos. O primeiro objetivo é educar o tutor desse animal. E só se a denúncia persistir, ele é recolhido e o dono pode ser multado. A gente tem 2 fiscais, né, que trabalham no setor de fiscalização e todas as denúncias são fiscalizadas, são verificadas, né? Então é feita a visita para constatar a situação. É sempre feita uma conscientização do tutor sobre guarda responsável. Caso haja alguma irregularidade ou inadequação do local com o animal e tal, a pessoa é instruída. Se for um caso mais grave, ela pode ser até advertida, aí é dado um tempo para essa pessoa se adequar. Porque o interesse nosso é que esse tutor se adeque e que propicie uma condição de bem-estar para o animal, não é a recolha do animal. Mesmo porque se você recolhe um animal, a pessoa arruma outro animal, ela pode de novo colocar esse animal numa situação inadequada. Então, depois é verificado, é dado um tempo, né, alguns dias, é avaliado ali no local pelas fiscais e depois é feita uma outra visita para ver se a pessoa se adequou, se está tudo em ordem, que é a nossa intenção. É sempre conscientizar e educar, né? Em último caso, daí é feita uma multa, se realmente for um caso muito grave ou de inadequação. Assim, a multa ela acontece quando existe realmente uma situação grave de maus tratos. Quando são recolhidos, os animais vão para as zoonoses e lá ficam à espera de um novo lar. Todos os animais que entram aqui, e eles estão disponíveis para adoção. Eles são reabilitados, né? Estão todos castrados, todos vermifugados, todos vacinados e todos microchipados. Então, eles estão disponíveis para adoção. A gente tem cães e gatos, né? Quem tiver interesse em adotar, a gente atende para adoção das 10 às 16, de segunda a sexta. E é importante que as pessoas considerem a adoção na hora de adquirir um animal, inclusive de animais adultos, que já têm o comportamento definido, não vão destruir mais a casa, já passou aquela euforia de filhote, já sabe o tamanho que o animal vai ficar e o temperamento, que é o mais importante, né? Então, a gente pede que as pessoas se lembrem de um animal que foi abandonado ou que está nas ruas ou aqui do canil na hora de querer um animal de estimação, que considerem a adoção, porque a gente também só consegue atender mais animais se os que estão aqui forem adotados. Bom, o prazo para o registro das candidaturas para participar das próximas eleições foi encerrado hoje. Veja agora quais são os candidatos à presidência. Ao todo, 13 candidatos disputam a presidência da República. Os candidatos registrados no TSE são Álvaro Dias, pelo partido Podemos, Cabo Daciolo, pelo Patriota, Ciro Gomes, do PDT, Emael, pelo Partido Democracia Cristã, Geraldo Alckmin, pelo PSDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Henrique Meirelles, pelo MDB, Jair Bolsonaro, pelo PSL, João Amoedo, do Partido Novo, João Goulart Filho, do PPL, Lula, do PT, Marina Silva, pela Rede
e Vera, do PSTU. E nesta quarta-feira mesmo, o TSE recebeu o primeiro questionamento à candidatura petista, feito pelo Movimento Brasil Livre. O argumento é de que Lula foi condenado em segunda instância pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro e, por isso, se enquadraria na lei da ficha limpa. O pedido vai ser analisado pelo ministro Admar Gonzaga, que deve se pronunciar nos próximos dias. O ex-presidente está preso em Curitiba desde abril. O TSE tem até o dia 17 de setembro para julgar o caso. Mesmo assim, a defesa do petista ainda poderá recorrer da decisão. Bom, e ontem nós mostramos aqui a pesquisa de intenção de votos para os candidatos ao governo de São Paulo. Hoje vamos ver a preferência dos eleitores do Rio de Janeiro. Na pesquisa espontânea, quando o eleitor escolhe o candidato sem ver uma lista de quem está concorrendo, Romário do Podemos está na frente com 12%. Eduardo Paes do DEM aparece com 9%. Antony Garotinho do PRP tem 7%. E Índio da Costa do PSD, 1%. Nulos e brancos somam 21% e os indecisos são 50%. Já na pesquisa estimulada, quando o eleitor escolhe o preferido na lista dos candidatos, Romário está em primeiro lugar com 25%. Eduardo Paes aparece em segundo, com 19%. Antony Garotinho tem 14% das intenções de voto e Índio da Costa, 6%. Em seguida, 4 candidatos aparecem em empate técnico dentro da margem de erro. Márcia Tiburi, do PT, Tarcísio Mota, do PSOL e Pedro Fernandes, do PDT, tem 3%. Marcelo Trindade, do Novo, 2%. A pesquisa ainda mostra Wilson Witzel, do PSC, com 1%. Nulos e brancos são 20% e indecisos 4%. O Real Time Big Data simulou cenários de segundo turno. No primeiro, Romário tem 37% contra Eduardo Paes, com 29%. Nulos e brancos são 25% e indecisos 9%. No segundo, Romário tem 39% contra 19% de Garotinho. Neste caso, nulos e brancos são 33% e indecisos 9%. Numa eventual disputa de Eduardo Paes com Antony Garotinho, o candidato do DEM venceria por 36% contra 18% do ex-governador. Nulos e brancos somam 33% e indecisos 11%. A pesquisa também mostra a rejeição dos candidatos. Neste quesito, 69% dos eleitores disseram que não votariam em Garotinho. 53% rejeitariam Eduardo Paes. O candidato Romário não teria o voto de 47% dos eleitores. Índio da Costa não seria escolhido por 45%. 42% não votariam em Tarcísio Mota. 33% disseram que não votariam em Márcia Tiburi. 37% rejeitariam Wilson Witzel. 34% não escolheriam Pedro Fernandes. E Marcelo Trindade não levaria o voto de 32% dos eleitores. Bom, você já parou para pensar que tipo de contaminação baratas, moscas e formigas carregam nas patas, no corpo, nas antenas ou nas asas? Pesquisadoras da Faculdade de Biomedicina de Campinas capturaram esses insetos e encontraram fungos e bactérias que podem causar complicações à saúde. Acompanhe os detalhes na reportagem de Larissa Israel. Elas causam arrepios em muita gente só de olhar. As baratas nunca foram bem vistas. E depois desta pesquisa, feita em uma universidade de Campinas, o cuidado com elas vai precisar ser redobrado. É que essas pesquisadoras encontraram fungos e bactérias na casa dos milhões em alguns insetos. Uma única barata, por exemplo, chegou a apresentar 250 milhões de micro-organismos. Vários micro-organismos, entre eles as bactérias Salmonella, E. coli e Staphylococcus aureus. E alguns fungos como Rhodotórula e Cândidas foram os mais comuns entre elas e são bem prejudiciais à saúde. Mas esses micro-organismos não foram encontrados apenas nas baratas, não. Apesar de pequenas, as formigas também precisam ser levadas a sério. Tanto baratas quanto moscas e as formigas, elas podem carregar vários micro-organismos, ou seja, milhões de micro-organismos, como foi demonstrado na pesquisa. Esses micro-organismos são prejudiciais. Pela quantidade que nós encontramos, tanto pessoas saudáveis
quanto para pessoas que o sistema imunológico já está fragilizado, essa quantidade já é prejudicial. Ou seja, aquela velha história de que formiga faz bem para a vista é, na verdade, um mito. É um mito que elas fazem bem para a vista. Elas não fazem. Também foram encontradas E. coli, Staphylococcus aureus, Cândida, Rhodotorula. Também são prejudiciais à saúde. Super prejudiciais à saúde. Capturados vivos em cômodos do ambiente doméstico, a pesquisa analisou 40 insetos, sendo 11 baratas, 14 moscas e 15 formigas. Todos passaram por um banho em solução salina e o líquido foi analisado em diferentes meios de cultura. Foi aí que os micro-organismos apareceram, o que comprovou que a contaminação dos alimentos ou objetos pode levar a problemas de saúde. Os sintomas são diversos, vai desde uma diarreia, dores de cabeça, febre, vômito, né? Ou até mesmo como uma meningite, se dependendo da situação da pessoa, do quadro da infecção, pode ocasionar azotites, conjuntivites, né? Tudo em relação a esses micro-organismos. Lembrando que eles não vivem só na cozinha, como a gente imagina. Eles podem alcançar outros cômodos da casa e até mesmo nas gavetas, onde a gente guarda, né, muitas vezes as nossas peças íntimas. Então, ficar atento com esses micro-organismos. Também o lixo tanto da cozinha quanto o lixo do banheiro. Tá? Evitar deixar umidade, deixar alimentos espalhados. Se você abrir um pacote, né, fechar muito bem para que esses micro-organismos, então, não venham invadir na sua casa, ali o seu ambiente. E também o lixo. Colocar o lixo na rua no horário, né, um pouco antes do lixeiro passar, porque isso acaba atraindo outros animais e eles acabam mexendo e isso acaba então favorecendo ali a presença então desses insetos. Além disso, segundo a doutora em Ciências de Alimentos e professora que orientou a pesquisa, é preciso tomar cuidado com objetos ou alimentos que foram contaminados, principalmente pelas formigas. Que nós também encontramos aí em torno de milhões de micro-organismos nas formigas. Então elas carregam na patinha, né, no seu corpinho, esses micro-organismos. Aonde elas passam, por exemplo, um prato, uma louça, uma colher, ou até mesmo no seu alimento que está ali na sua mesa. Então o ideal é que você evite comer, né? Retire ali o pedaço, se você não quer perder todo o seu alimento, retire pelo menos a parte que ela passou, tá? Porque às vezes você vai comer e você acha que é o alimento que estava estragado e na verdade foi a formiga que levou esses micro-organismos e você então acabou ingerindo. O alimento pode até estar bom, mas a formiga passou, ela vai deixar esses micro-organismos e você vai acabar ingerindo e vai se contaminar. Bom, e daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você o prejuízo que o medo pode causar no organismo. É isso mesmo. Você tem medo de alguma coisa? Aquele medo capaz de paralisar e impedir de realizar algum objetivo? É considerado doença, viu? E você vai conhecer os tipos mais comuns do dia. Você tem medo de alguma coisa? Esse medo é capaz de te paralisar? O pavor de alguns objetos e situações pode prejudicar a vida das pessoas, viu? Na reportagem especial, você vai entender como as fobias funcionam no seu corpo. Você tem medo de quê? Quem vê Johnny Depp atuando, nem imagina que o ator tenha medo de palhaços. Isso mesmo, Johnny fica assustado quando vê um, mesmo que seja pela televisão. Elegantérrima Nicole Kidman não pode ver borboletas. Em uma entrevista, a atriz americana disse que até acha as borboletas bonitas, mas bem longe dela. E ela não é a única a ter aversão a bichos que voam. Scarlett Johansson tem pavor de pássaros. A explicação dela é que esses animais carregam coisas no bico e dão rasantes que deixam a atriz apavorada. O céu não é problema para a Taylor Swift. A cantora tem medo de ouriço do mar e já disse que não entra na água se houver possibilidade, mesmo que remota, de ter algum ouriço.
Parece coisa de criança, mas ter medo de escuro tem até nome. É a escotofobia. E a cantora Katy Perry sofre com essa fobia. Katy diz que só dorme com a luz acesa, porque na cabeça dela, coisas ruins acontecem no escuro. A fobia é um medo quase que irracional de algum animal, objeto ou situação que represente pouco ou nenhum risco. Estima-se que 10% da população mundial tem algum tipo de fobia. E as mais comuns são medo de altura, de avião e medo de lugares fechados. A Esther lida bem com tudo isso, mas morre de medo de cactos. Se eu tiver que entrar numa jaula com 2 leões ou numa jaula que tem um vasinho de cactos, pode ter certeza que eu vou na jaula que tiver os leões. Os cactos são plantas verdes e espinhentas. Conseguem sobreviver em ambientes muito quentes, pelo fato de terem a capacidade de acumular água. Há mais de 2.200 espécies catalogadas e não é difícil encontrá-los, principalmente em decorações. É uma situação chata, né? Porque você vai na casa de alguém e fica assim. O que será que ela está procurando, né? Ela não sabe explicar, mas desde a infância não pode ver cactos, nem mesmo em desenho ou pela televisão. Eu não chamo de medo, eu chamo de pavor, né? Porque para mim é um pavor, é muito forte, né? Todo indivíduo que tem um medo exacerbado, ele entra num quadro que a gente chama de ansiedade. Essa ansiedade faz com que ele tenha sintomas autonômicos. Quando eu vejo, eu me sinto mal, eu começo a chorar, meu corpo treme, eu tenho calafrio. Até a decoração do condomínio em que ela mora precisou ser modificada. Eles conseguiram colocar todos os tipos de cactos. Expliquei, falei, olha, tá difícil para mim entrar onde eu moro. Por quê? Porque tô dirigindo, aí eu coloco a bolsa aqui assim, né, engato uma primeira e vou. Mas sabe, eu não posso mais passear, não posso mais andar. Não... Ela sabe exatamente onde ficam as casas que têm cactos. O máximo que se aproxima de um é assim, do outro lado da rua, com pelo menos 50 metros de distância. Você tem medo do quê? Do formato, do espinho, da cor? Na verdade, acho que é um conjunto, né, de coisas, né? Ele me transmite alguma coisa que eu não sei explicar o que é, que me bate dentro do meu íntimo e dá aquele medo, aquela fobia. Esther já fez terapia, mas não viu resultados. Aos 61 anos, ela aprendeu a conviver com a fobia. Diferente do Josiel. Para não passar mais constrangimentos, ele procurou ajuda para tratar o medo de andar de elevador. As pessoas que meio não entendem, olham torto assim, como você vai de escada? O pavor de elevador surgiu quando ele tinha 6 anos. Josiel conta que ficou preso junto com a mãe e a tia. Eu sei que ele ficou entre os andares, eu me abaixei, abracei assim as pernas e minha mãe falava comigo e meio que depois a voz dela foi ficando distante. Eu lembro que ela saiu, a minha tia saiu e eu não consegui sair do elevador enquanto as pessoas não chegaram para que fizesse com que ele ficasse nivelado novamente no andar. O tratamento que o jovem faz inclui terapia com realidade virtual. Com óculos em 3D, o paciente consegue viver situações que lhe causem medo, como estar com baratas, cobras, nas alturas, dentro de um avião ou, no caso do Josiel, em uma cabine com sons e movimentos similares aos de um elevador. O que você pensa agora, Josiel? Que eu vou ficar preso. Que nós temos que desativar as crenças que fazem com que ele se torne incapaz de lidar com essa situação dentro do elevador. A terapia com realidade virtual é um complemento da terapia tradicional. Em geral, são indicadas entre 15 e 18 sessões. Durante a prática, a psicóloga consegue monitorar a respiração e os batimentos cardíacos e, assim, desenvolver técnicas que acalmem o paciente. A respiração, Josiel. Agora pensa um pouquinho na sua respiração. Vamos lá. Isso, vai melhorando. O Josiel está quase na metade do tratamento. Enfrentar o elevador ainda é um desafio. Sempre eu acho que quando eu entro, meio que volta um pouquinho no tempo. É o que a doutora tem trabalhado comigo para manter o pensamento sempre que vai ficar tudo bem. Mas assim, você nunca pensa que você vai entrar e vai
subir direto sem acontecer nada. Às vezes treme um pouquinho, às vezes você fica inseguro. Mesmo com muito medo, Josiel diz que, na maioria dos casos, já usa o elevador. Claro que com algumas técnicas. Quando eu entro sozinho, eu uso sempre o celular. Quando tô com alguém, eu procuro conversar e meio que você foge um pouquinho daquele ambiente. Tenho fé que eu vou conseguir entrar sem mexer no celular e ficar tranquilo lá trabalhando a respiração até que o medo não suma, mas pelo menos eu consiga controlar isso dentro de mim. Bom, e olha, fique ligado no programa. Daqui a pouco você vai saber que 7 em cada 10 brasileiros usam um Sistema Único de Saúde. Neste mês, o Sistema Único de Saúde completou 30 anos e agora você vai conhecer os desafios do serviço para atender a população, apesar do mérito de ser o maior sistema de saúde do mundo. A mãe tá tossendo de dor ali em cima ali. Quer saber se dá pra socorrer ela ali, cara? Não, o médico já tá lá em cima. Não tá não, que eu tá lá já. Foi muita tristeza. Eu vi ela no estado morrendo e eu não pude fazer nada. Foi um descaso total. Hospital fechado por falta de recursos no Mato Grosso do Sul. Tem que esperar, né? Tem que aguardar, fazer o quê? Falta vacina da meningite em 7 estados. Não tem a meningocócica C? Não, tá em falta em todos os postos. Desespero em Minas Gerais. Um avô usa as redes sociais para pedir atendimento de saúde para a neta de 2 meses de vida. Eu preciso de ajuda, gente. Eu preciso que ela faça esse tratamento que ela precisa. Será que temos o que comemorar? Chegar até o hospital, não tem médico, às vezes não tem remédio, às vezes você marca consulta e o médico não vem, ou então às vezes você quer fazer um exame, mas não consegue. É muito ruim, muito descaso. Tudo que eu precisei, fui atendida. Milhares de brasileiros dependem exclusivamente de atendimento médico, público e gratuito. 7 em cada 10 pessoas usam o SUS tanto para consultas e exames quanto para transplantes. E embora a importância do Sistema Único de Saúde seja reconhecida mundialmente, ainda há o que melhorar. Para começar, a diminuição do tempo de espera por atendimento. Andréia está com um problema sério. Eu tenho sentido muita dor. Aonde? Na região do estômago. Muita dor mesmo. E em março fui diagnosticada com pedra na vesícula. Mostra o pedido médico indicando a necessidade de uma cirurgia desde março, mas não há previsão para o procedimento ser realizado. Já estou na fila de espera. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho que aguardar, no mínimo 2 anos, com esse problema. E esperar seu telefone tocar. E esperar meu telefone tocar. Uma pessoa que está sentindo dor como eu sinto, não dá para esperar. O caso da Andréia é considerado de média complexidade, justamente a área em que o SUS mais tem falhado com a população. Vai passando os mais graves na frente e a gente vai ficando, até o meu ficar grave. Um levantamento do Ministério da Saúde aponta que a fila de espera para cirurgias eletivas chega a 904 mil procedimentos. As operações de catarata, hérnia, vesícula e varizes são as que a população mais espera para realizar. Temos gargalo na média complexidade quando as pessoas precisam de ser encaminhadas da atenção primária para o especialista ou para os exames. E aí é onde a iniciativa privada cresce, não é? E mandando o recado e a mensagem que saúde tem a ver com acesso a exame médico no mesmo lugar. Isso não é verdade. Saúde é mais do que isso, né? E a gente precisa de enfrentar essa situação. Vamos aos pontos positivos. Em 30 anos de existência, o SUS conquistou uma série de avanços para a saúde da população, aponta o professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Nós temos cobertura vacinal muito importante, nós temos relação com os programas de hipertensão, diabetes, nós temos visitas domiciliares pelos agentes comunitários de saúde, a gente tem distribuição de medicamentos essenciais, poucos países do mundo têm um sistema básico de saúde, uma atenção primária em saúde como o Brasil e o SUS tem.
Nas ruas, há esse reconhecimento também. Por mais que o SUS tenha deficiências, ele é extremamente importante, porque quem não tem outra alternativa procura o SUS. O Brasil é referência em transplantes de órgãos, sem nenhum custo ao paciente. 90% dos transplantes no Brasil são pagos com recursos públicos e isso também diferencia o Brasil de outros países do mundo. George tinha 20 anos quando sofreu um grave acidente de trabalho. Trabalhava como assistente administrativo e houve uma explosão e aí era um galpão de material esclável e a empresa foi de imediato fogo por todos os lados. O fogo não queimou a pele, mas a fumaça quente provocou queimaduras nas vias respiratórias. Dos meus 2 pulmões, somados, funcionavam 1/4. Então, na verdade, a minha capacidade respiratória aos 22 anos era comparada a um senhorzinho de 88. Eu não conseguia correr, eu não conseguia andar rápido, eu não conseguia subir escadas. E eu não conseguia ter uma vida normal, porque eu não podia fazer atividades físicas. Na verdade, eu não podia fazer nada que exercesse algum esforço. George entrou na fila de transplante. Precisava de outro pulmão. Não tinha convênio médico. Fez tudo pelo Sistema Único de Saúde. Quando eu fiz o transplante de pulmão, eu tinha 25 anos. E aí ocorreu tudo bem, a cirurgia demorou 10 horas, tudo pelo SUS. Você é assistido a todo tempo, porque tem médico no seu quarto manhã, tarde e noite. Tem enfermeira que são tratadas para cuidar só de transplantados. Então, na verdade, é um mundo completamente diferente. George mostra os medicamentos necessários para manter o órgão transplantado. Mesmo sabendo que vai depender desse auxílio sempre, se sente seguro em relação ao fornecimento dos remédios. Para quem faz o transplante no SUS, todos os medicamentos são gratuitos. A não ser algum ou outro que você tem que tomar que o governo já não libera mesmo. E aí eles acabam dando para você tomar para controlar alguma coisinha que tá ok. Mas quem faz o transplante particular, ele só tem direito aos imunossupressores, que são os medicamentos que não tem onde comprar. Todo o restante, corticoide, antibióticos e os demais, ele tem que comprar, o SUS não distribui. Há uma ideologia no Brasil sendo disseminada de que o sistema público não funciona, mas a gente tem evidências de que o sistema público brasileiro em várias áreas funciona. Precisamos de mais recursos, precisamos de aperfeiçoar mecanismos de gestão e precisamos de articular melhor a atenção primária com a média complexidade e a alta complexidade. Avaliar o Sistema Único de Saúde é algo bem individual. Para o George, que fez o transplante do pulmão e está bem... A minha nota pro SUS desde sempre é 10. Para a Andréia, que aguarda por uma cirurgia na vesícula, sem previsão de ser operada... Que nota você dá atualmente? Hoje, um 6. 6? O que falta para chegar nos 10, hein? Conseguir a minha cirurgia. Governos estaduais e municipais informam que falta dinheiro para a saúde, falta verba federal. E no final de 2016, uma proposta de emenda à Constituição, aprovada por deputados e senadores, congelou investimentos públicos na área da saúde por 20 anos. Estima-se que haverá redução de 400 bilhões de reais no orçamento. Por outro lado, os convênios médicos particulares acumulam clientes. São mais de 47 milhões de beneficiários, segundo a Agência Nacional de Saúde. George tem convênio para emergências, apesar de usar o SUS. Andréia já teve plano de saúde. Parou de pagar porque ficou muito caro. Pelo convênio é bem mais tranquilo. O processo é mais rápido. E você faz tudo por telefone, marcação de consulta, é tudo mais tranquilo. Agora, pelo SUS, você tem que ir até o posto, enfrentar a fila e às vezes, muitas vezes, escutar um não na cara, né? Será que estamos próximos ou distantes de dizer que o SUS, maior sistema público de saúde do mundo, atende a população com a urgência necessária quando falta saúde, hein? Quero ser taxativo, o SUS é uma experiência muito bem sucedida
do ponto de vista de cobertura universal, do ponto de vista de sistema público, do ponto de vista de acesso. 47% do recurso apenas na saúde brasileira vem do governo. E os outros 53% vêm de planos de saúde, vêm do bolso das pessoas, vêm de outros tipos de financiamento. Nós temos de ampliar a base de financiamento público no Brasil. Saúde não é mercadoria. Educação não é mercadoria. Nós precisamos de entender saúde enquanto construção de bem-estar. E nesse sentido, eu sou realmente, eu sou crítico à questão do lucro na saúde. Nesses 30 anos de Sistema Único de Saúde, olhar para o que deu certo é importante, mas o futuro se constrói hoje. E com a volta de doenças até então erradicadas, como a poliomielite e o sarampo, além dos constantes flagrantes de falta de atendimento à população nos hospitais de diversos estados brasileiros, fica claro que o tempo não corre a favor de quem não tem saúde. Antigamente a gente chegava nos hospitais, a gente tinha um atendimento 100%, porque tinha médicos, tinha o pessoal para nos atender. A gente precisa de uma atenção especial na saúde. E falando em saúde, uma pergunta. Você gosta de atividade física? Costuma treinar sozinho ou em grupo? Um estudo feito pela USP comprova que estar com um parceiro diminui as faltas e dá mais motivação, viu? Olha só. Nas redes sociais é comum vermos famosos se exercitando em boa companhia. A atriz Grazi Massafera adora estar com a amiga Ana Lima durante o treino. O cantor Lucas Luco tem uma academia bem equipada em casa. Malha com a mãe muitas vezes. E quando viaja para o Rio de Janeiro, conta com o ator Arthur Aguiar como parceiro de malhação. O ator Bruno Galhaço já treinou com o Lucas Luco e também gosta da companhia da amiga e atriz Giovanna Antonelli para se exercitar. Vencer a preguiça acompanhado pode ser mais fácil. Essa regra vale para todo mundo. Eu acho que para trocar mesmo as coisas parecidas, contar o que aconteceu, até falar, nossa, para mim doeu mais aqui não sei o quê. Pensa que é só impressão? Que nada. Um estudo feito pela Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, a USP, revelou que treinar em companhia de um amigo, parente ou de um grande amor ajuda a reduzir o estresse e a manter o foco. Quando você tem um parceiro de treino, fica muito mais difícil de você faltar e se boicotar. Vira um propósito em conjunto, de se superar, ir além, aumentar as cargas. E chegar no objetivo. E chegar juntos no mesmo objetivo. Uma outra pesquisa aponta que, apesar da regra antes acompanhado do que sozinho para malhar, existe uma diferença comportamental entre os gêneros. Mulheres se sentem motivadas mesmo quando estão acompanhadas de outras mulheres. A gente consegue treinar bem melhor juntas, né? Tem dias que acaba batendo a preguiça, então esses dias que são mais frios, ter essa parceria, ter a companhia na hora do treino, motiva. Por que será? Look, os gatinhos da academia, essas coisas. Só dá pra falar com uma amiga, né? Só dá pra falar com uma amiga. A mulherada tem mais conversa e tal, tem a novela, tem as roupas, tem... Pessoal, o homem conversa mais sobre a malhação mesmo, sobre exercício e tal. Já para os homens, segundo os pesquisadores, tanto faz a companhia. Pode ser do sexo masculino ou feminino. O importante é ter alguém parceiro e animado. Eu gosto de ter alguém comigo para poder fazer os exercícios juntos, para trocar uma ideia entre um intervalo e outro. Para mim, seria o ideal. Eu até tento trazer a galera do trabalho comigo, mas até agora eu não consegui ninguém. Quem sabe agora? Exato, vamos ver. Gente, por favor, ajuda aí. Só a ideia de encontrar amigos todos os dias no mesmo horário já funciona como estímulo para o Denis. Começou comigo, com a minha esposa, que gostamos de correr, e começamos a ver que alguns amigos gostavam também, e aí nisso juntamos um grupo de poucos amigos para correr. E hoje já tornou um grupo com 130 pessoas que a gente se encontra, forma desafios, e chegamos hoje a fazer coisas bem bacanas, todo mundo junto. Isso é muito legal de incentivar o esporte. Tcharam! Temos uma mulher na equipe. Representa bem? Claro, a gente corre, pedala e faz musculação com todo mundo. Há muitas mulheres no grupo. A companhia ajuda a manter firme a rotina.
tive um desafio que a Flávia me ajudou a conseguir chegar até o final. Como? Ficando do meu lado, orientando, me motivando para poder chegar junto. Chegamos. 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 Toca aí, deixa eu ver. Aê! O bacana é ver os resultados também. Os benefícios da atividade física todo mundo conhece, mas é sempre bom reforçar. Além dos benefícios cardiovasculares, neuromuscular, prevenção de doença como diabetes, câncer, faz bem para a autoestima. Em 12 sessões a gente já consegue ver as melhoras fisiológicas. Em uma semana, melhora psicológica. Então, é moda vir treinar. Se falta estímulo para sair do sedentarismo, busque companhia. Assim estará formada a equipe Show Preguiça. Então, sai do sofá. Eu faço parte dessa equipe preguiçosa, viu, gente? Confesso. E olha, fique ligado no programa. Daqui a pouco você vai saber que uma discussão em grupo de WhatsApp terminou na justiça. E uma das pessoas envolvidas teve que pagar indenização. No RF com você tem muitos grupos no WhatsApp. Já participou ou testemunhou de alguma confusão nesse grupo? Após o caso da jovem que foi condenada a pagar R$3.000 a integrantes de um grupo de trocas de mensagens instantâneas, a reportagem consultou especialistas para tentar entender qual é a melhor maneira de usar o aplicativo e evitar processos na justiça. Já imaginou 248 mulheres reunidas num só grupo? Todo mundo acaba se conhecendo aqui no condomínio, fazendo amizades, participando das atividades que o condomínio oferece, divulgando seus serviços, compartilhando das emoções quando uma tá grávida, ganha neném. Virou uma vila, né? Assim, onde todo mundo se conhece, onde uma ajuda a outra. É uma delícia, né? O WhatsApp se tornou um dos programas de troca de mensagens mais populares. Em todo o mundo, são mais de 1,5 milhão de usuários ativos. Só para se ter uma ideia, por dia são enviadas cerca de 60 bilhões de mensagens. E em um universo tão tecnológico como esse, onde nem sempre é possível acompanhar todas as conversas, como manter a linha desse grupo? Renata é a administradora do grupo das moradoras do condomínio. Há 2 anos, quando teve a ideia, ela não imaginava que o Bazar das Amigas, como é chamado, fosse crescer tanto. De desapego de roupas infantis, passou a ser balcão de anúncios, desabafo. Todo mundo publicava em qualquer dia, qualquer horário, os assuntos eram prolongados, então às vezes a gente falava de um tema, ele se estendia por um dia. 40, 50 mensagens falando do mesmo tema. A Renata criou regras. Ofensas e palavrões são proibidos e as conversas foram limitadas. Para cada assunto tem um dia da semana, por exemplo. A segunda-feira é o dia de desapego, na terça-feira o dia de comida, prestação de serviços. Então a gente estipulou os dias de anúncio de cada item, né, e regrinhas do tipo: não vamos atropelar o anúncio de outra moradora, não vamos fazer nenhum comentário que cause constrangimento. O grupo é tranquilo, segundo as meninas. Nunca houve malcriações. Mas se alguém sair da linha, ela tem até um post pedindo silêncio. Se o assunto está estendido demais, as meninas começam a falar e eu percebo que está incomodando as outras integrantes, eu coloco esse tipo de comunicado. E é instantaneamente encerrado. Quando a regra não é cumprida, o que acontece? Elas são excluídas. Além de manter a harmonia, os limites podem evitar problemas jurídicos. É que a justiça pode entender e responsabilizar, principalmente o administrador, por discussões que têm um cunho racista, ofensivo e preconceituoso. Na vida como um todo mundo tem que ter o bom senso. Quando eu vejo que tem algo que... algum preconceito, algum desrespeito com alguém, eu não participo, eu não costumo participar, não. Se aquela pessoa usa da tecnologia ativa ou passivamente para poder prejudicar um direito de outra pessoa, ela vai responder por esse ato. Pela ação ou pela omissão, pelo que ela fez ou pelo que ela deixou de fazer, sendo que ela queria aquele resultado.
Em Jabuticabal, interior de São Paulo, uma jovem foi punida por criar, administrar e participar de um grupo no WhatsApp que continha ofensas contra uma colega de classe. As provocações aconteceram há 4 anos, mas só agora o caso foi julgado. Como a autora era menor de idade na época, a pena estipulada no valor de R$3.000 foi considerada uma advertência e não uma punição severa. Como não existe orientação de qual é o papel de um administrador, o advogado ressalta que só poderá ser penalizado se estiver claro que o grupo foi criado com o propósito ou se o administrador participar ativamente dos comentários maldosos. Essa é a grande preocupação, a gente não tentar generalizar. Olha, administrador de grupo de WhatsApp vai ser sempre responsabilizado. Não é o caso, é muito comum. Às vezes a pessoa cria um grupo com a facilidade, né, de interagir, permitir que outras pessoas interajam e é muito comum, passa-se 1, 2, 3 horas e tem lá 300, 400 mensagens não visualizadas, né? Não é um ônus do criador do grupo do WhatsApp ter que fazer esse tipo de fiscalização, filtragem e monitoramento. Ele não é um mediador, ele não está ali para poder fazer uma moderação do grupo. Então essa responsabilização, ela não é imediata. Na verdade, ela não é regra, é exceção. Não só... A pessoa que se sentir ofendida deve procurar um advogado para entrar com processo. A punição vai depender do tipo de ofensa. Qual é o papel? A gente tem como os mais comuns os crimes contra a honra, né? E aí você tem a possibilidade da pessoa, inclusive, ter que responder criminalmente, eventualmente ser presa, né? A gente tem como uma regra praticamente geral a obrigação de indenizar, que é reparar aquele dano. Outros casos podem trazer penas mais graves. Então, se você, por exemplo, vê um conteúdo de pedofilia que está sendo compartilhado em um grupo, ou dá um like, ou compartilha também aquele conhecimento, aquela informação, aquele conteúdo em outros grupos, você pode eventualmente ter um enquadramento num crime de pedofilia. Então, vai variar muito do conteúdo em si que está sendo propagado, ou o que você está fazendo com aquilo. Para evitar qualquer saia justa, não custa pensar um pouco antes de escrever, né? E para os administradores, é importante ter um olhar atento, principalmente durante as discussões, para evitar uma grande dor de cabeça. Eu não consigo acompanhar o WhatsApp a todo momento, então eu procuro olhar pelo menos a cada 1 hora para entender o que está acontecendo. E se alguma coisa foge, eu me posiciono pela responsabilidade que eu tenho. A Renata é administradora, mas pelo que eu percebi, vocês são, tipo, co-administradores. Vocês são de olho. É mais ou menos isso? Tinha um anjinho aqui para auxiliar também. E dá cada confusão em grupo, né? Bom, gente, foi lançada em Olambra a Mostra de Paisagismo e Decoração. O evento é o pontapé inicial para abrir um dos maiores eventos da região, a Expo Flora. Arquitetos e especialistas montaram ambientes com dicas para inspirar os frequentadores. Nós vamos ver agora. Já pensou ter em casa uma piscina com vitórias régias e peixes? Gustav, Martina e Rogério sentiram que esse desejo é uma tendência e ajuda a voltar no tempo em que os lagos eram as únicas opções de lazer, principalmente nos dias de calor. É uma tendência, eu já trabalho com lagos ornamentais e venho percebendo isso, primeiro, dos Estados Unidos, que andam transformando piscinas convencionais em piscinas naturais. Aí, junto com a empresa Cubus, nós desenvolvemos um filtro com mídias sintéticas. Isso é uma revolução. Por quê? Porque toda sujeira, todo material orgânico gerado dentro de uma piscina, ele acaba indo para o jardim e sendo adubo. Então, além de ser uma tendência, ser uma coisa bacana, barato, legal, funcional, bonita, viva, ela ainda aduba o seu jardim. Ou seja, é sustentável também. Exato, é sustentável. Ela é muito legal porque toda piscina convencional, você acaba tendo gastos mensais, você acaba tendo química que faz mal para a pele, faz mal para o cabelo. E esse daqui não, você acaba só economizando e ainda tendo uma coisa natural. O ambiente é uma das 19 opções da Mostra de Paisagismo e Decoração da Expo Flora. O evento começa no dia 24 de agosto na cidade de Olambra. Por que não transformar aquilo que na maioria das vezes é descartado na decoração? O olhar para a sustentabilidade é visível por aqui. Os pneus viraram não só o muro do ambiente, como foram transformados no piso de acesso ao jardim. Vista ideal para quem busca refúgio. A gente quis criar a ideia do refúgio de final de semana, né? As pessoas sonham em ter uma casa de praia, uma casa de campo e tem um contexto muito ecológico
que reúne várias coisas aí. A questão do tiny home, essa ideia de você ocupar pouco espaço. Num refúgio de final de semana você não precisa construir castelos, né, de alvenaria, coisas grandes. Então uma pequena casinha, uma pequena cabana, ela atende a maioria das famílias, porque dá esse ar de quase que um acampamento com extremo conforto, né? Então a gente usou materiais reciclados, né? Então esses pisos que a gente está vendo aí são reciclados de pneu, né? O conceito da casa, apesar de a gente usar muito metal, né, que o pessoal pode falar, pô, metal não é tão ecológico como barro. O ser pequeno é muito ecológico, o usar poucos recursos é muito ecológico. Essa casa é totalmente desmontável, né, móvel, então você chega num local de natureza bela, você não agride tanto, você simplesmente monta como se fosse uma cabana, utiliza o tempo que você quer e na hora que você decide sair por um motivo ou outro, você leva junto com você tudo que você colocou e devolve a natureza no estado natural. Nem sempre é fácil acertar no uso de plantas dentro e fora de casa. Muita gente vê as flores nas floriculturas ou nos supermercados, mas sentem dificuldade na hora de colocar em prática a criatividade. O objetivo é que cada metro quadrado da mostra sirva como fonte de inspiração aos frequentadores. Nosso intuito aqui é sempre representar algum ambiente da casa. Então, o visitante que vier aqui, ele vai dentro desses 19 espaços ter um monte de ideias para que ele pode fazer na casa dele e com muitos materiais que seriam descartados e que não custam nada. Então ele consegue aproveitar na casa dele. Outro grande intuito da mostra de paisagismo é a gente apresentar para os visitantes o uso das plantas e das flores. Porque às vezes o visitante vem e ele vai num supermercado ou num garden e ele não consegue saber como que ele vai usar aquela planta. Ele até acha ela bonitinha, mas ele não consegue imaginar um lugar que fique bom e que ela fique bem ambientada. Então aqui a gente tem muitas ideias para várias plantas para ele conseguir ambientar na casa dele. Então vale a pena a visita do visitante, dele vir aqui para tirar várias ideias e levar para casa, que vai ser um sucesso com certeza. A Aline participa pela primeira vez como expositora. Para a arquiteta, o evento é uma oportunidade de divulgar seu trabalho e inspirar pessoas. A ideia do nosso espaço foi criar um ambiente, né, para as pessoas relaxarem, descansarem, fugirem desse momento workaholic, de agitação e praticidade. Né? Por isso nós utilizamos várias plantas bem resistentes, como a grafena. Então a gente utilizou vários tipos de grafena, grafena compacta, grafena reflexa, arbórea, que são plantas que não precisam de muita manutenção. Não precisa de cuidado todos os dias, né? Então, assim, além do cliente ter um espaço de relaxamento, ele vai ter um espaço prático, né, de cuidado. A arquiteta Inês quer incentivar a relação das crianças com o meio ambiente. Para isso, conta com a ajuda da Turma da Mônica para atrair a atenção dos pequenos e incentivar os momentos em família. Que a criança tenha um envolvimento com a planta. Porque a planta é um ser vivo. Então a criança vê no supermercado, mas não sabe como cuida, que ela pode sobreviver na casa dela. Então a gente quer que a criança adquira, tipo, esse calachoezinho aqui, leve para casa dela. E esse calachoe, ele pode ser transplantado por um vaso maior, ela vai ter que molhar, ela vai ter que ver se ele vai pegar sol, ou ele vai morrer. Então ele tem todo esse cuidado e essa responsabilidade da criança cuidar de uma planta. E aí a mãe também vai interagir com a criança, porque vai ensinar, vai ter todo aquele cuidado. Então a gente também não quer mostrar que não precisa ser um ambiente especial. Eu preciso ter um jardim enorme. Não, põe na mesa da varanda gourmet, ensina a criança. O calachoe é fácil de cuidar, coloca num cantinho ali do lado da churrasqueira. Ele vai, e a criança vai ver florir, ela vai ver que tem que podar a plantinha, vai ter que poder, como é que cresce, brotou, entendeu? É isso que a gente quer, que a criança volte a ter o incentivo e com a natureza. Vale a pena conferir, né? Terrenos baldios têm se transformado em hortas urbanas em São Paulo. As plantações garantem um sustento de famílias. É neste terreno de 6.000 metros quadrados, na zona leste de São Paulo, que há 5 anos Terezinha e o marido cultivam mais de 70 tipos de produtos. São verduras, legumes, frutas e ervas. O adubo usado é 100% natural. Ele é feito aqui, com restos de mato e alimentos das feiras.
O processo de compostagem se estende por 3 meses, até o adubo poder ser aplicado na horta. Qualquer problema que dá de inseto, de alguma bactéria, alguma coisa, a gente faz as caldas bordaleza, faz as caldas com alho, com pimenta. Tem várias opções para a gente usar o produto e pôr remédio nas plantas sem precisar usar química nenhuma. O resultado é visto na qualidade dos produtos e, claro, no aumento das vendas. A gente já está, nesse ponto, contribuindo que esse material não vai para um aterro sanitário. A gente reaproveita ele e com esse material a gente consegue baixar o custo e vender a um preço mais acessível. A agricultura urbana ganhou força em São Paulo há 8 anos. E entre as vantagens estão a geração de emprego e renda, o uso sustentável da água, a ampliação de áreas verdes e o aproveitamento de espaços públicos. Estava ocioso, que tinha entulho, lixo, então estava tendo muita degradação no meio ambiente. Eles estão contribuindo para a natureza, não deixando que isso aconteça, né? É nesta outra horta, no mesmo bairro, que Maria Helena faz a feira toda semana. Depois de passar por um grave problema de saúde, a dona de casa agora prioriza os alimentos orgânicos. Em busca de produtos naturais, mais orgânicos, né, por causa de um problema de saúde que eu tive, um câncer. Então depois eu comecei a me cuidar melhor. Hoje eu só estou levando espinafre, o curcuma, né, que é o açafrão, para fazer chá. E cheiro verde. E o Orapornobis também é uma folhinha que contém muita proteína. O Orapornobis aqui é muito bom, principalmente para mim, que estou com carência de ferro. Joaquim é um dos responsáveis pela horta e se orgulha de dizer que o diferencial dos produtos está justamente na maneira de cultivá-los. Bananeiras, tal, a gente pica ela, transforma, mistura na terra e tudo vira terra de novo, entendeu? Isso daí é um adubo orgânico, natural, cheio de matéria orgânica, que é o que a planta gosta. Além de venderem na horta, os produtores abastecem feiras e empórios da cidade, com alimentos cada vez mais saudáveis. Essa horta hoje contribui com a renda, a gente faz as plantações, vende para fora e hoje todos nós da família somos sustentados por ela. Bacana, né? Bom, para você que mandou sua participação, fique de olho, você vai aparecer agora aqui na tela. Vamos lá. Um super beijo para o José da Bahia. Beijão, viu? Essa participação foi de ontem, né? Super beijo. O Dinor lá do Ceará. Beijão também, cidade Mangabeira. Quem está ligadinha também é a Ana Célia, lá de Pernambuco, Garanhuns. O Daniel Tocantins, Araguatins. Beijão para você. Ótima quinta para o Francisco de Jaguariúna, interior de São Paulo. Super beijo. Nilza, Riquelme e Roxane, São Bento do Una, Pernambuco. Beijão. A Dandara aqui de Limeira, liga a TV, ela fica esperta olhando, hein? Super beijo, Dandara. O Paulo Parnaíba, Piauí, super beijo. Toinha, lá do Ceará, a Copiara. Beijão também para o Moisés, sempre participando. Obrigada pelo carinho, viu? Elias, de Tapajipe, também outro mineiro participando aqui do RF com você. Super beijo. Rodrigo de Montemor, interior de São Paulo. Ótima quinta, Rodrigo. A Eliana de Caetité, Bahia. Beijão também. Essas são as participações e quantas participações. Obrigada pelo carinho, pelo amor. Por isso estou aqui até hoje, viu? Beijão. Fiquem com Deus.